iniquidade fui formado. Sim. E em pecado me concebeu minha mãe. Pronto, dois termos no hebraico. Primeiro você tem iniqui, avon. Já não tem aquele perfume que... Pois pronto. Avon. Agora, essa expressão aqui no hebraico, ela não está mostrando o pecador errando o caminho. Não está mostrando o pecador errando está mostrando o lado perverso. Aqui está mostrando o lado iníquo. Isso aqui que é iníquo está mostrando o lado perverso. Está mostrando tudo que o homem se tornou depois que ele a natureza pecaminosa. É esse o sentido da palavra. Ainda que esse texto ele esteja se referindo ao pecado específico de Davi e não à culpabilidade geral, mas aqui está mostrando, olha o que é iniquidade, olha o que é iniquidade. Davi mandou matar quem, meus irmãos? O melhor soldado dele e companheiro. Olha a iniquidade. Ele pegou e mandou ele vir e mandou ele deitar com a mulher dele para dizer que ele engravidou ela. Ele mandou embebedar. Isso aqui mostra o lado iníquo, o lado perverso. Irmão, um homem sem Deus, olha para cá. Ei, teólogos da teologia da libertação, teólogos da teologia do social, cuida desse serzinho social, que é apenas um ser oprimidozinho, que é apenas um ser que não tem uma educação boa, que é apenas um ser, olha para cá, tem um bocado aí que é formado na melhor universidade do mundo, sim ou não? Ele tem os melhores professores, hein? Vocês se lembram do caso de uma pessoa formada em latim, formado em outros idiomas, com curso superior, pegou a mãe, pegou o pai, matou, esquartejou, cortou, botou no saco. Me diga! Por que a teologia social não transformou ela? Ela era pobre? Ei, me diga. Ela era pobre? Ela era humilhada? Ela vivia marginalizada? Ela vivia oprimidazinha? Revela isso aí, professor de psicanálise. Revela isso aí, doutor em psiquiatria. Isso aqui é chamado o quê? Iniquidade. É nato por causa do pecado. Aí tem gente que fica, nós não somos contra a teologia social de ajudar o pobre, somos de cuidar do negrinho, sim ou não? De cuidar do humilhadinho, nós somos contra? Agora não diga que o problema da humanidade se dá por causa apenas de questões, há uma natureza o quê? Pecaminosa, iníqua. Aqui o iniquidade é o lado perverso. Todo homem sem Deus tem um lado perverso. Olha para mim aqui. E esse camarada, tu tá filmando direito, Caio. Bota para cá que o negócio é sério. Vamos falar teologia social. Vamos falar da teologia, o que mais? Da libertar. Vamos fazer uma causa justa. E esse camaradinha que é formado, que tem doutorado e que bate na mulher e que pega uma faca e corta ela e mata ela. E esse camarada que eu vi um dizendo que ia matar o cara, ia arrancar o coração dele. Ele era formado e ele fazia isso. O que é isso, gente? Me explica o que é isso. Me explica. Ele não é formado, ele não tem curso superior, vive numa boa condição social. O que é isso? É iníquo e iniquidade é o quê? Pecado. Agora vem a outra palavra. Eis que a iniquidade eu fui e em... Pronto, aqui é o ratar. Esse ratar no hebraico, aí ele quer dizer errar o caminho, errar o alvo certo. Ele vai para o alvo errado. Olha para cá, quem já está em iniquidade vai andar pelo caminho certo? Quem está na iniquidade vai trilhar o caminho da verdade? Às vezes ele pode até fazer um lado social. Sim ou não? Pablo Escobar fazia isso. Quem mais fazia o social? Tem um bocado de gente que era bandido que fazia obra social. Mas a natureza pecaminosa estava lá ou não estava? Aí o que acontece? Quem está na iniquidade só vai andar para onde? Porque a mente, o corpo, o espírito, o livre-arbítrio, tudo está contaminado pelo pecado. E pecado, olhe para cá, pecado não é opressão, não é marginalização, pecado é iniquidade. É esse pecado aqui que a sociedade não quer admitir. Aí o que acontece? Camarada mata uma mulher, mata um ser humano, destrói o ser humano, tem cultura, sabe como é que a sociedade chama isso? Transtorno. Sabe como é que a sociedade chama isso? Doença mental. Sabe como é mais?
depressão, não é assim? Muito cuidado com essas coisas. Um homem se apaixona por uma criancinha, vai lá, faz sexo com ela, abusa, mata ela. O que eu vou chamar esse homem? Eu vou chamar esse homem que ele está na iniquidade. E como ele está na iniquidade, ele sempre vai errar o alvo. E quando ele erra o alvo, ele nunca vai para o caminho certo. É por isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não... Eita Deus! Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha para cá, no conselho dos ímpios nem se detém, no caminho dos pecadores nem. Tu quer ser feliz? Olha para cá. Tu quer ser feliz? Aí sim, a Bíblia tem a palavra certa. Fuja do conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e nem se antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aqui é a palavra pecado, aqui é a palavra pecado como errar o alvo, e aqui é a palavra pecado de iniquidade. A sociedade não aceita isso. Pega um meninozinho, hoje a sociedade já está vendo com outros olhos, mas pegue bem, pega uma criancinha, aí eles pegam lá para outros países, botam uma armazinha, com 12 anos, 11 anos, o menino já vira o quê? Bandido. Aí só diz assim, essa criancinha, mas dentro dessa natureza da criancinha, tem o quê? A natureza pecaminosa, que é o quê? A iniquidade. Se ela não for orientada correta, ela vai andar para onde? Sempre errando o alvo. É por isso que já tem meninozinho com 12 anos que é um bandido profissional. Mata sangue. É muito fácil para um teólogo estar numa sala de aula ou um especialista dizendo: veja bem, gente, essa criança que ela nasce, ela vem de uma família pobre, ela é oprimida. Essa criança, né, assim, é porque ele nunca teve na boca de uma faca de uma criança. É porque ele nunca enfrentou uma criança com revólver humilhando ele. No dia que ele enfrentar, tu muda. Aqui você tem Hamartano, aqui você tem pecado no sentido de errar o alvo. Aí, anomia é pecado no sentido de iniquidade. As mesmas definições que nós temos aqui no hebraico, nós temos no grego. Agora preste bem atenção, pastor Aziel, para tu não deturpar o que é pecado, eu anotei bem aqui: pecado é tu não estar conforme a lei de Deus. Pecado é a tua conduta não prestar. Pecado é desobediência. Pecado é transgressão. Pecado é maldade. Pecado é perversidade. Pecado é rebelião. Pecado é engano. Pecado é falta de fé. É falta de Deus. Pecado é injustiça. Pecado é impiedade. Pecado é concupiscência. Pecado é depravação. É impiedade. Pecado é miséria, pecado é estar fora de Deus. Nunca trate pecado como essas teologias aqui trataram. E aí tem todos os versículos, mas não vou citar, porque meu tempo já foi embora. Então olhe para cá. O que é pecado? Eu já falei. Pronto, o pecado nasce lá com Adão e Eva. Deus fez tudo bom, deu tudo para eles, mas eles desobedeceram a Deus. Mas só que a influência das teologias, dessas teologias modernas, elas querem desfazer a ideia do pecado. Eles querem tirar o ensino da Bíblia sobre a natureza do pecado. Todo o pecado eu já estou descrevendo, é isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Ok? Agora, como falou o pastor, tire essa ideia do pecado, normalize o pecado, normalize a impiedade, normalize a concupiscência, normalize a depravação, normalize o mal, que você vai ver uma sociedade desgraçada. Aí você tem, eu já fiz distinção entre pecado e iniquidade. Pecado é depravação total. Essa depravação total, Charles Finney diz que ainda que o homem seja depravado, contaminado mente, coração, livre-arbítrio, mas ele tem homens que têm bom caráter, tem tudo, porque a depravação ele está falando no aspecto espiritual. A graça preveniente é aquela graça que o homem está morto, está em depravação, está em pecado, mas quando se prega a palavra, Deus providencia os meios da graça para que esse homem seja salvo. Quem é que convence do pecado? João 16:8. É o Espírito Santo. Então pronto.